do capítulo 1, irmão Diego? Alfa e o Ômega. Nós encontramos essa expressão, irmãos, no capítulo 1. O capítulo 1, para vocês terem uma noção, é a apresentação de João como escritor deste livro, mostrando ali Cristo como autor deste livro, pelas ordenanças de tudo que Jesus mostrou para ele, mostrando que foi o próprio Jesus quem colocou e ordenou todas as coisas que estão escritas naquele livro. Alfa e Ômega são a primeira e a última letra do alfabeto. E isso indica, irmãos, nos denota que Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o eterno governador do passado e do presente. E Ele tem todo o controle e domínio da história que nós vivemos, da história que já se viveu e da história que ainda vão ser vividas. Ou seja, eu quero abrir um parênteses aqui para a pregação do pastor, da irmã Esther, do irmão Israel, para dizer que se você está passando por alguma luta, aquele que era, que é e que será, está no controle de todas as coisas para a tua vida. Por causa do Senhor tem todo o poder e governo, autoridade para fazer aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Amém? Pode passar para o próximo tópico, mãe. Aleluia, Jesus. Arrebatamento em espírito. Isso nos denota, irmãos, uma experiência que Deus deu para João. Essa experiência ele teve ali na ilha de Patmos, aonde ele teve o arrebatamento de sentidos. E então ali ele pode ver todas as coisas que Deus estava mostrando. Amém? Que Jesus mostrava. Pode passar, irmão. Uma voz como de trombeta. Quando nós vemos falar a respeito disso, irmãos, as trombetas, na época antiga, elas eram colocadas para anunciar algo novo, ou para anunciar algo que estava vindo, que estava se colocando presente. Então, quando nós falamos aqui uma voz como de trombeta, que soava da boca de Jesus, nós estamos falando que Jesus ele está transmitindo algo novo. Ele está apresentando algo que está por vir. Então nós vemos que Jesus usa essa expressão para anunciar algo que estava vindo. Amém? Pode passar, irmão. 7 castiçais de ouro. Ali no capítulo 1, irmãos, deixa bem claro, se os irmãos lerem todo o capítulo, ali ele já logo nos dá o significado desse símbolo. Os 7 castiçais de ouro, eles representam as 7 igrejas da Ásia, que foram colocadas como remetidas das 7 cartas que João estava escrevendo no livro de Apocalipse. Só deixando como curiosidade para os irmãos, na região da Ásia não existia só 7 igrejas. Essas foram as representantes que Jesus colocou para eles receberem a mensagem. Não existia apenas 7 igrejas, mas as cartas foram endereçadas às 7 igrejas que foram citadas ali no capítulo 1, 12 ao 20. Amém? Pode passar, irmão. 7 estrelas. Quando se fala ali, irmão, 7 estrelas, estamos falando a respeito dos 7 líderes espirituais que tinha em cada igreja. Existia um líder espiritual em cada igreja. Na somatória, contando como 7. Irmãos, a Bíblia nos diz que ali Jesus está segurando as 7 estrelas. Quando Jesus segura as 7 estrelas sobre a sua mão, Ele está dizendo que o controle dos servos de Deus que estão sobre a igreja não está sobre capacidade humana, mente humana ou intelectualidade. A responsabilidade, a autoridade, o comando desses homens de Deus estão sobre as mãos de Jesus Cristo. Amém? Pode passar, irmão Diego. Filho do homem. Filho do homem. Olha que linda essa paisagem, irmãos. Ali nos representa Jesus no seu batismo.
uma figura que me chamou muita atenção. Essa referência, irmãos, ali no capítulo 1 e versículo 13 de Apocalipse, nos traz a referência de Daniel 7 e 13. Se os irmãos quiserem anotar para pesquisar depois, nos traz uma referência do livro de Daniel 7 e 13. Jesus compara essa passagem com a alusão de como filho do homem em Mateus 20 e 28. Mateus capítulo 20, versículo 28, como esse filho do homem, escrito ali no capítulo 1 de Apocalipse, Jesus em Mateus 20 e 28 estava mostrando que aquele homem era o próprio Cristo, revelado como filho do homem. Isso também nos representa a respeito da natureza humana de Jesus Cristo, como filho do homem, ou seja, como carne, e filho de Deus, como Senhor divino. Amém? Pode passar comigo. Chaves do inferno e da morte. Aponta essa expressão, este símbolo, como a autoridade de Cristo sobre as pessoas que já morreram fisicamente. E também representa a autoridade de Jesus sobre os lugares aonde essas pessoas estão esperando, ou seja, estão descansando, até o grande julgamento que acontecerá no grande trono branco, que nos é citado em Apocalipse 20, capítulo 20, do versículo 11 até o 15. Pode passar comigo. Os 7 espíritos diante do trono. Aqui existem duas coisas que nos chamam a atenção. Os 7 espíritos diante do trono. A primeira alusão que pode nos transmitir é que esses 7 espíritos diante do trono, ou seja, diante de Deus, são os 7 representantes das cartas que foram colocadas ali. Essa é uma das coisas que abordam a respeito deste símbolo. Mas a questão mais expressante, que a gente tem por mais base lógica entender, é que estes 7 espíritos diante de Deus, na verdade, são toda a plenitude do Espírito Santo. Seria a plenitude do Espírito Santo. Isso é o que nós queremos, é o que nós acreditamos, que essa é a expressão correta dos 7 espíritos diante do trono. Amém? Pode passar comigo. Primogênito dos mortos, ali no capítulo 1, versículo 5. Isso, irmãos, é a expressão usada para garantir a todas as pessoas que a ressurreição vai acontecer. Porque assim como Jesus Cristo morreu e ressuscitou, da mesma forma, ele sendo primogênito dos mortos que morreu, mas ressuscitou, assim serão aqueles que morreram. Eles hão de ressuscitar com Cristo. Amém? Na vida de Jesus. Pode passar comigo. Vem como as nuvens. Mais uma expressão citada no capítulo 1, versículo 7 de Apocalipse, irmãos. Esta expressão nos lembra a visão que Daniel teve acerca do Filho do Homem, lá em Daniel, capítulo 7 e versículo 13. Aos irmãos que quiserem ali anotar para pesquisar. E essa, irmãos, é uma associação que Jesus fez sobre a visão de Daniel, que seria a sua segunda vida, que está registrada ali em Mateus, capítulo 24 e versículo 30. Essa expressão que nos diz que seria a segunda vinda de Jesus. Amém? Pode passar comigo. A visão gloriosa de Cristo glorificado que João teve, que ali nos mostra todos os pontos que João percebeu de Jesus, tudo aquilo que ele estava vendo. Pode passar comigo. Quando João teve a visão de Cristo glorificado, ele teve exatamente aquela visão ali, irmão. Exatamente aquela visão ali. E os primeiros símbolos que nós vamos ver de que João viu quando percebeu Jesus
são as vestes compridas. Essas vestes compridas, irmãos, é encontrado no capítulo 1 e versículo 13 de Daniel. E o Cristo ali, com as vestes compridas, era colocado como um líder espiritual de total importância. E ele como um líder predominante, não havendo ninguém maior do que ele. Deus, quando ele se mostra como uma vestimenta, era que ele era o total sumo sacerdote. Essa é a expressão que vocês vão encontrar lá no livro de Êxodo também, de Jesus, do sumo sacerdote, das suas vestes, e ali era Jesus como sumo sacerdote, indicando a sua liderança total. Amém? No cinto de ouro, também encontrado no versículo 13, revela Jesus como sumo sacerdote que entra na presença de Deus para obter o perdão dos pecados daqueles que creem nele. No primeiro século, usar o cinto, especialmente na altura do peito, indicava liderança e autoridade. Cabelos brancos como a neve é um paralelo à descrição que aconteceu lá em Daniel, capítulo 7 e versículo 9. Os irmãos quiserem anotar, que é a aparência gloriosa também de Jesus Cristo quando ele estava no monte da transfiguração. Quando Jesus estava ali transfigurado sobre o monte, os irmãos que quiserem pesquisar, ali em Mateus, capítulo 17, versículo 2, que são as descrições que representam a pureza e a imortalidade tanto do Deus Pai como do Deus Filho. Amém? Pode passar, meu irmão. Olhos flamejantes, ou olhos como de fogo. Isso nos indica, irmãos, que Jesus, com olhos como de fogo, olhos flamejantes, ele era justo e que ele estabeleceria o juízo sobre todas as coisas impuras. Ou seja, Jesus vê todas as coisas estão diante dos olhos de Jesus. Eu vou dar uma apressada porque o meu horário já passou, mas existem muito poucos. Pode passar, meu filho. Pés semelhantes ao bronze. Irmãos, quando nos diz esta expressão que João viu, os pés de Jesus como pés semelhante ao bronze, está indicando o respeito e a autoridade que Jesus tem, porque afinal todas as coisas da terra, ou seja, todas as coisas do céu e da terra, estão debaixo dos pés de Jesus. Ele tem autoridade sobre tudo, nada está acima dele. E eu vi uma foto essa semana que mostrava com muita clareza realmente isso, que mostrava um homem de pé representando Jesus e um outro homem encurvado, atirado diante dos pés de Jesus. E estava estampada uma frase, os irmãos do Facebook devem ter visto, que estava estampada uma frase, que aos pés de Jesus é o lugar mais alto de onde o homem consegue chegar. O homem nunca conseguirá chegar além, acima dos pés de Cristo, porque todas as coisas estão sobre ele, sobre a sua autoridade. Pode passar, meu dia. Voz como de muitas águas. Quando você vê uma cachoeira, essa cachoeira de grande expressão, ela nos mostra a autoridade que a água tem, uma força grande na natureza. Então, quando nós usamos essa expressão, nós estamos usando a expressão que a voz de Cristo, quando ela é mencionada, quando a voz de Cristo é entoada, pode haver zum para um lado, pode haver zum para o outro, mas a voz de Jesus sempre será ouvida acima de todas as coisas. Amém? Pode passar, irmão. Só tem mais duas, irmãos. Espada de 2 fios. Quando nós vemos, irmãos, essa expressão, nos simboliza o poder e o juízo que a palavra de Deus promove ao penetrar no mais fundo do coração da raça humana. Quando nós falamos isso,
nós falamos da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que penetra o coração do homem no mais profundo, e também faz divisão na carne, na alma e do Espírito. Pode passar, Rogério. Rosto resplandecente. Quando nós vemos isso, nós falamos que isso que João viu, ele viu a glória de Deus que resplandecia sobre Jesus. Isso simboliza a sua divindade, a sua santidade, a sua soberania. Então, quando João viu o rosto resplandecente de Jesus, ele viu a glória de Deus, que também está sobre a glória de Jesus, porque ele também é o próprio Deus. Amém? Amém?